Ivan. Tá, depois eu comento durante a aula. Da tarefa 1, você está falando? Ou 2? Ivan é da tarefa 1 ou 2? Bom, pessoal, então eu vou compartilhar a tela. Boa noite a todos. Eu vou pôr para gravar. Antes eu vou compartilhar. Compartilhar minha tela. Eu tinha na aula passada. Você tem aula de segunda-feira, o que? Laboratório? Eu não sei o que você está falando aí. Bruno, laboratório, você está falando? Então, tem vários professores de laboratório. Não, é o seguinte, essa matéria, complementos de física, ela tem teoria e laboratório. Teoria, eu dou toda semana 2 aulas, as 2 primeiras, certo? Eu acho que e o Roberto, ele dá a outra parte de magnetismo, eletromagnetismo. Então, só que ele dá a cada 15 dias. Certo, Bruno? Eu não sei o dia que o Roberto dá aula aí, eu posso olhar para ver aí. E o professor Roberto em laboratório, na segunda. Não, ele dá. Quem dá na segunda é o professor Roberto. Quer dizer, essa matéria tem 2 aulas comigo e uma com ele por semana. Em vez de ter uma por semana, a cada 15 dias tem 2, né? É o Roberto. E as tarefas. É para entregar as tarefas do Roberto nesse e-mail que eu coloquei aqui, ó, de eletromagnetismo. Quem que perguntou que ele está perdido aí? Deixa eu ver quem é. Bruno Sartori. Professor, as aulas de física de segunda-feira, onde que eu consigo? Se não me engano, é em um link, mas eu perdi esse link para pegar os slides. Aí eu não sei, viu, como é que o Roberto distribui isso aí. Se ele distribui para os alunos, põe no link. Aí você tem que perguntar para ele na aula. Ele não me informou isso. Isabela, como é que o professor Roberto faz? De você, a Fabíola é laboratório. Mas o Roberto dá teoria. Teoria de eletromag. Tá, aí vocês têm que falar com ele, tá bom? Eu vou retomar um pouco essa parte aqui de energia de rotação da partícula, que parece que na última aula alguns alunos acharam que foi muito rápido. Eu queria dizer o seguinte, eu passo esses slides para vocês, não é para ficar copiando durante a aula.
certo? Não é para ficar copiando isso aqui. Isso aqui vocês têm tudo impresso. Vocês vão acompanhando e coloque alguma observação. Se eu fizer alguma, vocês tiram um print da tela, sabe? Preste mais atenção na aula do que copiar. Você vai copiar esse desenho, vai copiar tudo isso, não dá tempo, tá? Então, aqui eu vou retomar esse assunto aqui rapidamente. Energia de rotação de uma partícula. Eu pego uma partícula é um corpo bem pequeno, que tem uma massa pequena, amarro um barbante aqui, um fio de nylon, e põe para girar em torno de um eixo fixo. Então, ela vai girar aqui. Por isso chama rotação. Pensa na roda de um carro, coisa assim, de um ponto da roda e tal. Aqui ele vai ter uma velocidade linear e aqui uma velocidade angular. Essa velocidade linear está relacionada com a angular por essa fórmula, V igual a ômega vezes o R. O R é essa distância aqui, V igual a ômega R. Então, aqui eu tenho V, aqui eu tenho V, e V é ômega R. Tá? Então, a energia cinética da partícula será, então, energia cinética, 1 meio de mv quadrado. Esse V aqui, olha, é a velocidade linear. Está relacionado com o angular por essa fórmula. Ômega, que é a velocidade angular, vezes o raio R. Então, aí eu tenho o seguinte, que V é ômega R. No lugar de V, você põe ômega R. Tá? Então, vai ficar o quê? Energia cinética é 1 meio de m. No lugar do V, eu coloquei ômega vezes R ao quadrado. Como é que eu elevo isso ao quadrado? Elevando cada termo ao quadrado. Então, a energia cinética vai ser 1 meio de m, ômega ao quadrado, R ao quadrado. Certo? Esse m vezes R ao quadrado é chamado momento de inércia da partícula. Então, eu pego a massa da partícula vezes a distância ao eixo, né, que é o R, e eu chamo esse produto, a massa vezes R ao quadrado, de momento de inércia. Então, momento de inércia de uma partícula, J, é igual a m vezes R ao quadrado. Tudo bem? Então, essa fórmula pode ficar assim, ó, a energia cinética de rotação é 1 meio de J, que é esse mr ao quadrado, vezes ômega ao quadrado. Então, essa é a energia cinética de rotação. Só vai ter energia de rotação o corpo que tiver com velocidade angular, que estiver girando. Onde que se usa isso? Em corpos girantes. Por exemplo, vamos pensar nas rodas de carro, né? Eu tenho milhões de carros no mundo que andam sobre roda. Não é só carro. Hoje, as motos estão quase ganhando dos carros, né? E as motos também. E as bicicletas, etc. Né? Então, o mundo se move sobre rodas. Certo? E, então, tem energia cinética de rotação. É uma coisa importante essa energia de rotação. Certo? Bom, e se for um sólido? Um sólido tem 1 milhão de partículazinhas. Então, como é que eu trabalho quando é um sólido e não uma partícula bem pequenininha? Eu vou cair no caso da partícula. Eu pego o sólido grandão, pego um pedacinho, que é o que tem massa dm. Esse pedacinho aqui eu chamei esse cilindro aqui. Eu desenhei ele bem grande para a gente ver, mas eu posso pegar um pedaço, um átomo, uma molécula, certo? Algo muito pequeno. Então, se ele girar, essa partícula elementar gira, dá uma circunferência, eu não vou ter a energia cinética total aqui, desse pedacinho. É uma fração, infinitésimo. Então, D de EC, quer dizer,
com a energia muito pequena do corpo todo, vai ser um meio de... A massa não é m, mas eu peguei uma massa dm, vezes v quadrado. Tá claro? É a mesma fórmula, só que em vez de... A gente coloca esse d aqui é um diferencial. Significa pegar algo muito pequeno. Então, o d de EC vai ser 1 meio de dm vezes v quadrado. Esse v é ômega r, como nós já vimos. V é ômega r. Então, substitui esse v por ômega r. Então, fica d de EC é 1 meio de dm ômega ao quadrado, r ao quadrado. Eleva cada um ao quadrado. Então, agora eu quero saber a energia total desse cilindro aí, grandão. Né? Qual é a energia cinética de rotação? Então, eu tenho que somar todos os pedacinhos. Eu peguei um pedacinho, agora vou somar todos os pedacinhos. Então, a energia cinética vai ser 1 meio de ômega ao quadrado, integral no sólido de R2dm. Tá? E, novamente, essa integral aqui agora é R2dm. Para uma partícula, era R ao quadrado vezes m. Não tem a integral. Para um sólido, eu tenho que fazer essa integral aqui para achar o momento de inércia do sólido. Porque o momento de inércia vai ser a soma de todos os momentos de inércia de cada partícula. Certo? Então, a energia cinética é 1 meio de J ômega ao quadrado. Eu substituo essa integral por momento de inércia do sólido. Então, o que é esse R que aparece aqui? Nós já vimos que esse R é a distância da massa até o eixo de rotação. Né? No caso da bicicleta, eu pego o pneu e tem o raio, né? Que é do pneu até o centro. O carro também tem um raio. Na bicicleta é mais fácil de ver. Depois, esse dm é elemento de massa do sólido. dm é elemento de massa do sólido. E qual a unidade de medida do J? É a própria fórmula. Aqui tem a massa, então é quilograma. Aqui tem a distância, então é metro. Distância está ao quadrado, a massa não. Então é quilograma vezes metro quadrado, é a unidade de medida do momento de inércia do sólido J. Tudo bem, pessoal? Vocês, como engenheiros, vocês vão ter que saber sempre qual a unidade de medida das grandezas, das várias grandezas que a gente estuda. Certo? E, de novo, né? O R é a distância, dm é o elemento de massa do sólido. Quando eu pego um sólido, eu não vou pegar a massa total, eu pego uma partezinha pequena e faço a integral. Depois eu vou refazer uns exercícios aí para vocês verem como a gente aplica essa fórmula aqui, ó. J igual a integral no sólido de R2dm, momento de inércia do sólido J. Vocês, em dinâmica do sólido, devem estar usando o I maiúsculo. Mas não importa a letra que eu uso, tem que ver o significado. Agora, tem uns teoreminhas para ajudar. Um deles é o teorema dos momentos, o teorema de Varignon. Então, vamos supor aqui que eu tenho um sólido girando em torno de um eixo. Pode pensar o pneu de um carro. Ele gira em torno do eixo. E os carros transitam a 120, até tem gente que muito mais, né? O Fórmula 1 vai até 300 e não sei quanto. Quer dizer, alta velocidade de rotação. Aqui nós estamos com um eixo fixo, certo? E o eixo pode ser variável. No caso da roda de um carro, é totalmente variável. Vai para cá, vai para lá. O momento de inércia está relacionado à massa do corpo. Quer dizer, a dificuldade ou a preguiça que um corpo tem de mudar, né? De parado para movimento. O momento de inércia está relacionado com a massa do corpo e está relacionado com a distância ao eixo. Quanto mais longe do eixo,
maior o momento de inércia. Quanto mais próximo, menor. Ali no laboratório da Unip tem uma cadeira que você senta lá, pega 2 halteres na mão lá, né, 2 massas. Quando você abre o braço, o movimento vai devagar. Quando você fecha, ele aumenta. Quer dizer, a velocidade angular depende, né, da massa e da distância aqui do eixo. Então, então, o momento de inércia é a inércia, quer dizer preguiça. Inércia é a massa do corpo, né? O momento da massa, da inércia. Então, assim, ó, esse corpo aqui está girando. DF é a força resultante aqui. Quando eu tenho um movimento curvo, a força ela está dirigida para dentro da curva. Aqui, ó, DF, esse aqui. Então, essa força DF eu posso decompor em duas. Uma tangencial e outra normal. A palavra normal quer dizer perpendicular, certo? Então, eu tenho aqui DF, eu vou decompor numa força tangencial e numa força normal. Somando pela lei do paralelogramo, DF tangencial mais DF normal vai dar DF, certo? Vai dar DF. Portanto, esse M aqui é momento de inércia. O momento de inércia da força resultante, DF, é igual à soma dos momentos de inércia das forças componentes, DFT e DFN. Tá? Esse teorema, então, como eu já falei, é conhecido como teorema de Varignon. Olha como escreve, Varignon. Como ele é francês, G-N-O, se lê Nho, Varignon, Varignon, certo? É como se lê. Então, o que é momento? Momento é força vezes o braço, certo? Força vezes o braço. Então, vamos calcular qual o momento da força tangencial aqui, qual o momento dessa força. É essa força vezes o braço. O braço é a distância até o polo, que é o R aqui, ó. R é a distância da massa até o polo. Então, força vezes distância. Mais, qual o momento da força normal? Essa força normal, olha, ela vai passar pelo polo aqui, ó. Então, qual é a distância dessa força até o polo? 0, porque ela passa pelo polo. Então, o momento de inércia da força normal vai ser a força normal vezes o braço, só que o braço é 0, porque essa componente passa pelo O. Certo? Conclusão. O momento de inércia vai ser a força. O que é força? Força é massa vezes aceleração. Força é massa vezes aceleração. Esse dF tangencial é a massa, dm, vezes a aceleração da partícula que está sendo acelerada aqui. E esse R, eu repito aqui, ó, esse R é o braço aqui, ó, né? É o mesmo. Bom, esse alfa está relacionado com a velocidade angular. A aceleração angular alfa, aceleração linear alfa, é gama, gama que é a aceleração angular, vezes o R. E a outra que nós vimos é que V é ômega R. V é igual a ômega vezes R. Tá? V é ômega R, alfa é gama R. Então, daí eu tenho o seguinte, que eu vou substituir esse alfa por gama vezes R. Olha. Gama vezes R. Onde gama é a aceleração angular. Então, vamos multiplicar aqui. Eu tenho R vezes R, vai dar R ao quadrado. Então, fica dm0 igual a dm vezes gama, é a aceleração angular, vezes R ao quadrado. Tá? Agora, se eu quiser saber o momento das forças
do sólido inteiro, eu tenho que integrar os dois lados. Então, integral de dm0 é m0. m0 é momento das forças em relação ao polo O. Gama, que é constante, integral de r ao quadrado dm. Esse r pode variar aqui, de 0 até um valor máximo. Certo? Ó, de novo aqui, ó, isso aqui vai ser chamado de J, momento de inércia. Certo? J. Então, eu tenho que M é igual a J gama. Essa aqui é uma fórmula, é o teorema do momento angular, que o momento de todas as forças em relação a um polo é igual a J, que é o momento de inércia, que depende da massa do corpo e do giro, vezes a aceleração angular. Tá? Então, essa aqui é uma fórmula final que nós vamos usar nos exercícios. Então, o que é M0? Momento das forças. Como é que eu acho o momento? Força vezes o braço. Força é Newton, braço é metro. Braço é distância. O que é J? Momento de inércia. Nós já vimos há pouco, que é da fórmula. É R ao quadrado, então é metro ao quadrado vezes a massa, que é quilograma. Quilograma vezes metro quadrado. E o que é gama? Aceleração angular, radiano por segundo ao quadrado. Então, a velocidade angular é radiano por segundo. A aceleração angular é radiano por segundo ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Vocês estão entendendo? Está muito rápido, muito devagar? Vocês... Falem alguma coisa. Não sei se o meu chat está funcionando. Estamos entendendo, Isabela. Obrigado. Erison, já tinha entendido antes. Tá bom. A qualquer momento, se vocês não entenderem, vocês perguntem. Eu acho que na aula passada foi um pouco de pressa, por isso que eu estou retomando esse assunto. Por quê? Porque tem muita gente que quer copiar. Quem quiser copiar isso aqui está perdido, não vai conseguir, não vai conseguir. Por isso que eu mando os arquivos para vocês, tá? Para não copiar, porque você já tem tudo copiado aí, né? É só por alguma observação que você não entendeu e coisa assim. Tirar um print de tela das coisas que eu falo aqui, né? Tem que ser um engenheiro esperto. Agora, tem um outro teorema que se usa aqui nesse assunto, chamado teorema dos eixos paralelos, devido a dois engenheiros famosos, Huygens e Steiner, são alemães. Huygens e Steiner, eles disseram o seguinte: se eu conhecer o momento de inércia de um corpo, de um sólido, aqui, esse em azul aqui é um sólido, o momento de inércia J em relação ao baricentro, eu posso calcular um momento de inércia em relação a um eixo paralelo a esse, num lugar diferente. O que é centro de massa de um corpo? É onde estaria localizada toda a massa do corpo, que eu posso substituir o corpo inteiro por aquele ponto com a massa total aí. Lucas Expedito Santos, qual a sua dúvida? Então, eu tenho assim, ó, na última forma, vamos lá então. O Lucas está com dúvida, né? A última forma. A última forma diz assim, M0. M0 é o momento das forças em relação ao polo zero. Momento de uma força é a força vezes o braço. Eu vim demonstrando aqui essa forma, e aqui apareceu a integral no sólido de R ao quadrado vezes a massa. Isso aqui a gente chama de momento de inércia, já chamamos lá atrás, é J. Então, isso tudo aqui é J. Portanto, o momento de inércia vai ser J vezes gama.
bem? Aí termina aqui. Essa aqui é uma fórmula que nós vamos usar em exercício. Momento das forças, momento de inércia, aceleração angular. Estão relacionadas dessa forma. Certo? E aqui tem o que é? M0, momento das forças, Newton vezes metro. J, momento de inércia, quilograma vezes metro quadrado. Gama, aceleração angular, radiano por segundo ao quadrado. São as grandezas que estão nesta forma. Tá bom? Agora, um outro teorema, que não vai ser demonstrado, só falado. Teorema dos eixos paralelos. Se eu conhecer o momento de inércia em relação a um eixo, ó, isso aqui é eixo, que passa pelo baricentro, ou centro de massa, JG. Com esse conhecimento, eu posso calcular o J de um eixo paralelo a ele. Por exemplo, aqui no ponto O. Calcular o J. Certo? Então, este J que está aqui, essa dupla Huygens e Steiner, eles demonstraram esse teorema. Que se eu conhecer esse JG, os livros do assunto, eles dão o momento de inércia dos principais corpos, cilindro, esfera, né? Tronco de cilindro, tronco de cone, coisas assim. Vem todas essas formas. Tá? Então, o momento de inércia J vai ser igual ao JG, que é dado ou a gente calcula ou pega de um livro, né, já o resultado, mais a massa do corpo, esse corpo tem uma massa M, mais a massa M, vezes a distância entre os eixos ao quadrado, vezes D ao quadrado. D é a distância entre os dois eixos. Tá? Então, J igual a JG mais M D ao quadrado. No final da aula eu te explico, Lucas. Raio de giração. Então, esse é o teorema de Huygens e Steiner. Eu conheço JG e determino J para qualquer eixo paralelo a esse. Vai ser a distância ao quadrado vezes M. Então, o raio de giração vai ser chamado com essa letra K. O que é o raio de giração? O J vai ser K ao quadrado vezes M. Esse K aqui é o raio de giração. Ou K igual a raiz quadrada de J sobre M. Isso aqui é uma relação de grandezas que ajuda na solução dos exercícios. Agora vamos ver um problema que eu já vi na aula passada, eu vou retomar. Então, dos milhões e milhões de corpos que a gente tem aí na engenharia, eu vou escolher um bem simples, que é uma barra prismática, barra de prisma, bem certinha, então uma barra que é fina, que é homogênea e que tem massa M. Essa barra tem massa M. O comprimento dessa barra é L. Em vez de colocar de zero, o zero aqui na ponta e o L aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meio dessa barra. Quando a barra é homogênea, o baricentro está no meio dela. Certo? O baricentro está aqui. Então, olha, o baricentro está aqui. Vamos calcular qual o JG. Então, essa é a nossa missão aqui, calcular o JG. Quanto vale esse JG? Qual é a fórmula? Partindo, né? Boa noite, Wesley. Partindo da fórmula. Primeiro, eu quero saber o JG em relação ao eixo central. Eixo central que passa pelo baricentro. O baricentro de uma barra bonitinha, tal certinha, é na metade.
Para isso, nós temos que relembrar densidade linear de massa. Então, densidade linear de massa, por definição, é quanta massa tem aqui por unidade de comprimento, certo? Isso é densidade, onde dm é a massa em quilograma, dl é o comprimento em metro. Então, dm vai ser lambda dl. Lambda dl. Tá? Se lambda for constante, eu integro dm da m, eu integro dl da l, da m vezes l. Então, quando disser num problema que a densidade é constante, eu posso achar a massa multiplicando a densidade linear pelo comprimento. M vezes L, lambda vezes L. Essa letra aqui é lambda do alfabeto grego. Lambda corresponde ao nosso L, né? Lambda. As letras do alfabeto grego são bastante usadas na engenharia, né? Então, nós temos o seguinte. Vamos, então, pegar a nossa barra, que é homogênea, fininha, bonitinha, e pegar um pedacinho da barra. Esse pedacinho que está marcado aqui, esse pedacinho tem comprimento, em vez de chamar de DL esse comprimento, eu vou chamar esse DX. DX é igual a DL. Porque eu estou chamando o eixo X aí. DX é igual a DL. Então, veja. Esta massa dm que está aqui, isso aqui é um pedacinho. Né? A barra inteira tem massa m. Esse pedacinho tem massa dm. Esse dm é um diferencial que o cálculo usa, né, para dizer que é um pedacinho pequeno. É lambda dx, certo? Lambda dx. Bom, então, ó, JG vai ser igual a integral de R ao quadrado dm. Isso aqui é a fórmula que nós vimos aí. Qual o momento de inércia? Fórmula para um sólido. Essa barra é um sólido. Não tem uma massinha só, tem milhões daqui. Tá? Então, JG é integral de R ao quadrado dm. Como aplicar esta fórmula num caso prático? Então, eu vou aplicar essa fórmula para a barra. Tá? Muito bem. Eu chamei o R de X aqui, tá vendo? Esse X igual a R. Então, eu estou mudando a nomenclatura. X igual a R. Então, fica assim, integral de menos L sobre 2 a mais L sobre 2 é R ao quadrado, não é? Então, eu tiro o R e ponho o X, que eu chamei o R de X. A massa dm é lambda dx. Então, eu tenho aqui uma integral em x. Ó. Isso você já sabe. Na aula passada eu vi que vocês já sabiam. Qual a integral de x ao quadrado dx? Esse lambda é constante, ele vai para fora. Põe aí no chat aí, quando dá a integral de x ao quadrado dx? Essa é a integral. Muito bem, Ivan. Não, não é 2, não é. Agora sim. Ô, Bruno, o que é isso aí? Isso, você fez a... Não sei o que é isso. A Isabela está certa. Wesley, está certo. Você pega x ao quadrado, aumenta 1 aqui. Ó. Não é x ao quadrado? Aumenta 1, não dá 3? Sobre 3. Então fica assim, lambda é constante, fica do lado de fora. A integral de x ao quadrado de x vai ser x ao cubo sobre 3. De menos L sobre 2 a mais L sobre 2. Tá? Então, agora eu substituo x por L sobre 2.
menos por menos L sobre 2. Esta integral aqui, ó. Então, todo mundo escreveu aí que sabe isso aqui. Essa integral de x ao quadrado de x vai dar x ao cubo sobre 3. Agora sai a integral. Da onde até onde? De menos L sobre 2 até mais L sobre 2. Menos L sobre 2 aqui. Então, vai de ponta a ponta, de menos L sobre 2 até mais L sobre 2. Eu vou varrer a barra inteira. Tá? Então, fica x ao cubo sobre 3, de menos L sobre 2 a mais L sobre 2. Como que eu faço uma integral definida? Eu pego, substituo a variável x pelo extremo superior, então é L sobre 2 ao cubo, menos o extremo inferior, que é menos L sobre 2 ao cubo. Tudo bem? É assim que se faz. Quando a integral é indefinida, que não tem começo nem fim, a gente tem que somar uma constante na integração. Tá? Muito bem. Agora vamos fazer essa continha aqui, ó. Quanto dá L ao cubo? Dá L ao cubo. 2 ao cubo. Quanto que é, pessoal? Quanto que é 2 ao cubo? Põe aí para mim, eu quero ver. Quanto que é 2 ao cubo? Estou esperando alguém escrever aí. 8. Muito bem, Isabel. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Dá 8. Muito bem. Então, vai dar L ao cubo sobre 2. Aqui, olha, é menos elevado ao cubo. Como 3 é um número ímpar, vai dar menos isso aqui. Com esse outro menos que tem aqui na frente, vai dar mais. Mais L ao cubo sobre 8. Certo? Tudo bem? Bom, para somar ou subtrair frações, elas devem ter o mesmo denominador. E aqui ela já tem, é 8 para os dois. Então, é só somar os numeradores. Dá 2 vezes L ao cubo sobre 8. Né? Então, vamos somar. 2 vezes lambda sobre 3 vezes L ao cubo sobre 8. Porque é L ao cubo sobre 8 mais L ao cubo sobre 8. Dá 2 vezes. Então, isso aqui vai dar... esse 2 aqui, ó, eu vou simplificar com esse 8. Vai dar 4. Certo? 3 vezes 4 dá 12. Esse lambda L ao cubo. Esse lambda L ao cubo eu posso abrir em 2, assim, ó. Lambda L vezes lambda ao quadrado. Vamos ver se foi feito aqui. Aqui foi, aqui, ó, isso aqui, ó. Isso aqui vai dar m e lambda quadrado. Eu vou pôr aqui em cima, ó, lambda, que é a densidade linear de massa, vezes L ao cubo. L ao cubo. Eu posso abrir isso aqui da seguinte forma. Lambda vezes L, lambda vezes L, vezes L ao quadrado, não posso? L ao cubo eu posso abrir em L vezes L ao quadrado. Porque isso aqui, ó, lambda vezes L é a massa. Então, lambda vezes L ao cubo é igual a massa m vezes L ao quadrado. Entendido? Por isso que apareceu esse m aqui, L ao quadrado. Porque esse L ao cubo foi tirado um L dele para juntar com o lambda e formar o m. Esse m é lambda L. Esse m aqui, ó, é lambda vezes L. Tá? Lambda vezes L. Portanto, qual
o momento de inércia de uma barra prismática homogênea e tudo bonitinho. É M, que é a massa total dessa barra. Essa barra tem uma massa total. Tem uma massa total M. Como é que eu vou saber isso aqui? Um dos modos é pôr uma balança, né? Pega uma balança e põe em cima. Agora, se for uma barra pesadíssima, aí não tem balança para ela. Tem que fazer outros métodos. Mas se for uma barrinha, né? Fácil aí de... Você pega a massa. L é o comprimento. Você pega uma régua e mede esse comprimento. Uma trena, né? Mede o comprimento. Dividido por 12. Então, você sabe qual é o momento de inércia em uma barra. Se você, como engenheiro, está numa obra, está trabalhando, quer saber o momento de inércia de uma barra, muito fácil. Pesa, tem a massa e mede o comprimento. Faz essa continha aí, tem o JG. Então, eu tenho o JG aqui, ó. J, em G aqui é o baricentro, aqui, ó. G. G vem de gravidade, mas não... JG. Então, o que nós fizemos aqui? Nós fizemos um exemplo de como achar o momento de inércia de um sólido. Um sólido bonitinho, né? Sem complicações e tal. Eu já falei aqui, os livros do assunto, eles trazem tabelas da maioria dos sólidos que se usam na engenharia. Já vem pronto. E aí você pega e pode calcular também. Tem alguns que são difíceis de calcular. Essa integral aqui ficou facinha, né? Mas tem casos que é difícil. Agora vem aquela pergunta, Huygens e Steiner. Eles falam assim, você calculou em relação ao ponto G? Agora fala para mim, e se eu quisesse, qual é o J na ponta da barra, aqui, num eixo paralelo aqui? Qual o J na extremidade da barra aqui? Não é a mesma forma, porque a distância mudou, né? A distância mudou, tá? Então, vamos ver. Usando este resultado, que é o JG, que eu achei que é ml ao quadrado, ml ao quadrado sobre 12, usando esse resultado, eu vou querer achar esse, aplicando Huygens-Steiner. Tá? Eu quero saber o J, então, ó, em relação à extremidade da barra. Teorema de Huygens-Steiner. É assim que se pronuncia isso aí, são alemães. Então, o teorema deles é esse. J é igual a JG mais MD quadrado. Eu tenho esse aqui, ó, eu calculei esse aqui. Esse é ml ao quadrado sobre 12. ml ao quadrado sobre 12. Mais a massa vezes qual a distância entre os eixos. Um eixo está no meio da barra, outro está na ponta. L sobre 2. Eu pus esse L maiúsculo aí porque nas equações e tal, o L parece o 1, então fica confundido. Então, para não ter dúvida que é L, eu pus o L maiúsculo. Mas se fosse a mão, eu escrevia L minúsculo. Então, olha, M é o JG, ML ao quadrado sobre 12, mais M vezes a distância entre os eixos, L sobre 2, ao quadrado. O primeiro termo eu mantenho, o segundo é M, L ao quadrado sobre 4. Agora eu tenho uma soma de frações, mas elas não têm o mesmo denominador. Eu não posso somar fração com denominadores diferentes, certo? Eu tenho que reduzir ao mesmo denominador. Pergunto, qual o mínimo múltiplo comum entre 12 e 4? MMC.
Bom, põe aí. Qual o mínimo múltiplo comum entre 12 e 4? Ninguém? 12, aí, agora sim. Parabéns, vamos, Isabela. 12. Então, vamos pôr 12 ao mínimo. Aí eu pus um traço só, 12. Aí o que eu faço com esse 12? Pego 12 dividido por 12, dá 1. Vezes ml ao quadrado, mais 12 dividido por 4, dá 3, que é 3 ml ao quadrado. 3 mais 1, 4. 4 sobre 12 vezes ml ao quadrado. Tá? Simplifica essa fração, né? Aqui está pedindo para dividir por 4, dá 1. Se eu dividir 12 por 4, dá 3. Conclusão. O J em relação à ponta da barra, a extremidade, vai ser ml ao quadrado sobre 3. Certo? Sobre 3. Aumentou bem o J. Quanto mais longe eu estiver do centro, maior é o momento de inércia. Tá? Entenderam isso aí? Isso aí foi feito por uma barra. Eu posso fazer para outros, né? Outros sólidos. Bom, aqui tem do disco. Eu queria comentar esse aqui eu fiz na aula passada, tá a solução aí, né? E tem a tarefa aqui, ó. Esse segundo da tarefa aqui, ó. Eu tenho aqui duas massas. A massa A, o ponto A aqui tem massa M, e o B tem massa 2M. Então, são duas massas pontiformes, uma é M e outra é 2M. Ele não diz quanto que é o M, tá? E aqui ele dividiu essa barra aqui em 3 partes. E cada uma delas tem meio. Então, essa barra inteira tem 1,5. E aqui tem um pino, né? Em torno do qual ela pode girar. Se eu puxar essa massa para a esquerda aqui e soltar, ela vai começar a oscilar aqui. Então, é isso que eu quero. Eu quero saber o seguinte: qual é a equação diferencial desse movimento e qual é o período de ômega zero e qual é a equação horária. Certo? Então, como é que faz esse tipo de problema? Eu tenho que desequilibrar o sistema. Como ele está desenhado aqui, ele está parado, em equilíbrio. Então, eu fiz aqui já o desenho. Não, aqui não tem. Então, aqui a gente faz o seguinte. Vamos pegar esse corpo e afastar da posição de equilíbrio. Tá? Então, eu vou puxar ele para cá, ó. Esse mouse aqui não é fácil de desenhar. Tem uma massa, que tem outra. Não, é a mesma, né? Certo? Então, aqui é o B e aqui é o A. Esse B tem uma massa 2M, então vai ter um peso aqui, né? Que eu vou chamar de peso de B. Peso de B. E esse aqui também tem um peso, ó, que eu vou chamar de peso de A. Peso de A.
Quanto que eu afastei aqui da posição de equilíbrio? Um certo ângulo θ, tá vendo aqui, ó? Vamos supor, 10 graus, 15 graus. Esse ângulo aqui é igual a esse aqui, ó. E esse comprimento aqui é D. E aqui também é D, né? D e D. Dividiu isso aqui em 3 partes. A parte de cima é D, a de baixo é 2D. Então, essa força PA vai gerar um momento aqui em relação a esse pino S aqui, ó. Isso aqui é uma articulação aqui. Então, quanto que vale esse braço aqui? O braço é a distância da força em relação ao polo. Essa distância aqui é d seno θ. D seno de θ. D seno θ. Tá? Essa outra distância aqui, ó, essa distância aqui entre o peso, essa distância vai ser, aqui também é θ, ó. Se lá em cima é θ, esse também é θ, ou ângulos opostos pelo vértice. Então, aqui vai ser 2D seno θ. Essa distância aqui é 2D seno de θ. Agora, tem uma curiosidade na trigonometria que é a seguinte. Para ângulos pequenos, até 20 graus, o seno de θ é igual a θ. Em radianos, eu tenho que pegar os graus, 20 graus, transformar em radiano. Aí o seno desse radiano é igual ao próprio ângulo. Então, nós vamos adotar isso aqui, ó. Para pequenos ângulos, o seno de θ é igual a θ. É igual a θ. Mas isso é verdadeiro se eu fizer em radianos. Põe a calculadora em radianos, seno de θ igual a θ. Então, vamos aplicar o teorema do momento angular. O que diz esse teorema do momento angular? Que momento, né, o momento das forças em relação aqui ao polo S é igual a J gama. J gama. Certo? Quais as forças que tem aqui? Essa força PA, ela vai fazer essa barra girar para cá, ó. Tá? Eu vou pôr mais. E esse peso aqui vai tender a girar essa barra para cá. Menos. Então, se eu puxar aqui e soltar, ele vai ficar oscilando aí, em torno dessa posição S. Então, momento de todas as forças. Quantas forças nós temos aqui? PA e PB. Esta barra é leve, então não tem o peso da barra. Leve quer dizer desopor, um negócio que pode desprezar o peso da barra, mas não as massas que estão aqui na extremidade. Então, fica assim, PA, que é a força. Momento é força vezes o braço. Vezes o braço. O braço é essa distância aqui, D seno θ. D seno de θ. D seno de θ. Então, D puxa para a esquerda. Agora, aqui embaixo, esse aqui puxa para a direita. Então, é menos PB, que é a força, é a força-peso, vezes 2D seno de θ.
2D seno do θ. Isso aqui é igual a J. Como é que eu vou calcular o J desta barra aqui? Agora é um outro exemplo. Aqui nós temos duas massas pontiformes. Então, momento de inércia em relação a esse eixo aqui, ó, vai ser o quê? A massa que está em A, M, vezes a distância ao quadrado. A distância dessa massa M aqui, M, em relação a S, é M vezes D quadrado. Mais. E essa outra massa aqui embaixo vai ser 2M, 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 vezes 2D ao quadrado. Que a distância agora é 2D. 2D ao quadrado. Tá? Vezes, isso aqui eu vou pôr um colchetes aqui. Pôr um colchetes aqui. Vezes o gama, esse gama é θ 2 pontos. O gama é a aceleração angular, está relacionado com o θ. É a segunda derivada do θ, né? Então, é 2 pontinhos. Se for, vocês usam também x duas linhas, né? Qual é o peso de A? O peso de A é a massa de A, que é M, vezes G. Vezes D. Eu estou fazendo a hipótese que eu não vou abrir esse ângulo aqui 90 graus, né? Senão eu quebro com tudo isso aí. Abre um pouquinho. Então, o seno de θ é igual a θ. Eu estou substituindo o seno de θ por θ. Qual é o peso de B? 2m vezes G. 2m vezes G. Vezes 2D. 2D. O seno de θ, eu vou botar θ só. Que dá igual. Em radianos, calculador. Agora vamos ver aqui dentro. Vai dar md quadrado, md quadrado, mais 2m vezes 2 ao quadrado é 4, 4d quadrado. Estou elevando ao quadrado, é 4d quadrado. Vezes θ 2 pontos. θ 2 pontos. Aqui, ó, isso aqui são termos iguais, né? 2 vezes 2 dá 4. Então, fica assim, ó, 4 menos 1 dá menos 3. Essa conta aqui dá menos 3. Menos 3. mg vezes d menos 3 mg vezes d vezes θ é igual. Aqui é assim, 2 vezes 2 dá 4, não é isso? 4 mg dθ, menos 1 dá 3. Aqui dentro vai dar 4 vezes 2, 8, mais 1 dá 9. Dá 9. 9m d quadrado
d quadrado vezes θ, 2 pontos. Agora vamos pegar isso aí e dividir aí. Fica assim, menos 3mg. Menos 3mg vezes d, dividido por 9. 9 é md quadrado vezes θ igual a θ, 2 pontos. Aqui dá para simplificar, né? O m, o 3, o g. Ó, esse 3 cancela com esse 9, dá 3 aqui. Esse m com esse m vai para a glória. O que é ir para a glória? Cancela. O g fica aí. Aqui tem d e aqui embaixo tem d quadrado. Vai sobrar um d embaixo. Então vai ficar assim, ó. Estou continuando aqui. Fica menos g sobre 3d menos g sobre 3d menos g sobre 3d vezes θ igual a θ, 2 pontos. Θ, 2 pontos. Então, θ, 2 pontos. Mais. Esse g vale 10. 3 vezes meio vezes θ igual a 0. Essa conta aqui, ó, faça essa conta aí. Mais essa divisão aí vai dar 6,66. Vai dar 6,6666, é uma dízima periódica. Igual a 0. Então, essa aqui é a equação diferencial do movimento. Θ, 2 pontos e θ. Esse número que aparece aqui, então esse aqui é o item A da questão. Item A da questão. O item B, ele quer saber o ômega 0 e o período. O que aparecer aqui na frente do θ é ômega 0 ao quadrado. Então, ômega 0 ao quadrado é igual a 6,66 6,667. Então, o ômega 0 vai ser igual a raiz quadrada de 6,667.
Então, ômega zero é igual... Essa raiz quadrada vai dar 2, peguem e façam a conta aí, 2,582 radianos por segundo. Radianos por segundo. Agora, qual o período? O período T0, período é o tempo para ir e voltar. Período T0 é igual a 2π sobre ômega zero. Dois π sobre ômega zero. Então, o período vai ser igual a 2π dividido por 2,58 2. Então, T0 vai dar... T0 é período. 2,433 segundos. O que é esse... não, outra coisa, tá. Bom, esse é o item B. O item C, ele quer escrever a equação horária. Então, como é um movimento harmônico simples, isso aqui, o θ, a solução dessa equação diferencial é essa. Θ vai ser igual a θ0, cosseno de ômega zero t. Então, o θ vai ser igual a θ0. Isso você perguntou. Esse θ0 é quanto abre o ângulo aqui. É 0,1 radiano. 1 radiano é mais ou menos 56 graus. 0,1 é uns 6 graus, mais ou menos. Então, é 0,1. Esse aí é o 0,1, aqui é a amplitude. Cosseno ômega zero, nós achamos ele aqui, ó. É 2,582T. Então, essa é a equação horária do movimento oscilatório aí. Ô, Isabela, você entendeu que esse 0,1 é o ângulo que abre aqui no início. De quanto que eu abro isso aqui? De 0,1 radianos. 1 radiano é mais ou menos 57 graus. Vezes 0,1 dá 5,7 graus. Tá? 5,7 graus. Está aí o problema resolvido. Agora, vocês não vão me mandar esse problema errado para mim, né? A hora que eu for corrigir, se estiver errado, eu não vou gostar. Está resolvido aqui correto. Vocês sabem muito bem fazer um print de tela, façam um print aí, né? E está ajudando aí. Esse 0,1, Eduardo, é a amplitude aqui, ó. Está colocado aqui, ó. É o θ0, é o ângulo inicial. Esse θ, 2 pontos,
É a equação, é a aceleração angular aqui, né? Θ 2 pontos é a aceleração angular. Isso aqui, pessoal, é uma equação diferencial de segunda ordem. Θ 2 pontos e θ igual a zero. Qual a solução dessa equação? Os matemáticos nos dizem que θ igual a θ zero, cosseno de ômega zero t. Firmeza, Eduardo? Esse ômega 2 pontos, primeiro que não é ômega, é θ, θ. Fala θ, θ. Essa letra aqui é θ, não é ômega. Essa letra é θ. Tá? Tudo bem? Bom, pessoal, c'est fini, é isso mesmo? Então, vocês me entregam isso aí naquele e-mail, pode ser de dia, de noite, de madrugada, qualquer hora, né? Ó, o laboratório, vocês falam com o professor lá, qual é o esquema dele. Ele não manda para mim, não. Laboratório, não, só teoria. Laboratório, vocês falam com o professor qual é o destino. São vários professores de laboratório, tá? Eu só vou assumir a teoria minha e do Roberto, é uma coisa só. O laboratório vocês façam a parte e depois eles, os professores, me passam a nota. Boa noite a todos, bom fim de semana. Se cuidem, saúde, se vacinem, né? E vamos que vamos. Beleza? Boa noite, Isabela. A resposta da C é... Deixa eu voltar lá. A resposta da C é θ igual a θ zero cosseno de ômega zero t. Isso aqui é uma função. No lugar de θ zero, coloca 0,1 radiano aqui, ó. É que saiu meio garrancho isso aí. Cosseno de ômega zero. Ômega zero é 2,58 vezes o tempo. O tempo você deixa aí. É uma função horária. Entendeu, Davi, ou não? Tá bom, então. Então, good night, cowboy. Eu vou fechando aqui, então, pessoal. Pode ser? Boa noite a todos. Tenham saúde e Deus os ajude. Sim, a B é esse aí. Não, a B tem duas respostas, é o ômega zero e o θ zero, não é uma só. Não é só o 2,58. 2,58 é ômega zero. E o período T0 é 2,433. Viu, Davi? Tem duas respostas no B. Dois números. O ômega zero e o T0. Você printou a tela aí? Então, é que no item B ele pede duas coisas, o ômega zero e o T0. Bom, arrivederci. Boa noite a todos. Eu estou saindo. Hand meeting for